com o segundo ano como prometido, então nós vamos fazer uma revisão na nossa aula de hoje. Com a correção desse exercício que eu vou fazer agora, a gente já tem uma boa revisão, tá bom? Vou fazendo a explicação de cada tempo verbal, dos marcadores temporais, dos seus respectivos usos, características, tá bom? Então, acompanhem aí a correção do nosso exercício 16 e, consequentemente, a nossa revisão no dia de hoje. Escribe la conjugación que completa correctamente las frases abajo. Atención al pretérito que se debe utilizar. Então, antes de qualquer coisa, eu não sei se vocês repararam, mas aqui a gente tem frases com marcadores temporais diversos. Então, vocês não tinham que utilizar apenas um pretérito. Aqui eu tinha avisado, né, quando eu passei o exercício para vocês, nós temos mistura dos pretéritos, justamente para vocês conseguirem reconhecer as características da frase e utilizar o que é devido em cada um deles. Tá bom? Então, nós vamos agora para a nossa correção e aí vocês vão entender como que funciona. Eu vou escrever a nossa correção em caixa alta aqui ao lado, tá bom? No final da frase, para não ficar confuso e vocês entenderem. Vamos lá para número 1, então. Ayer al cine juntos. Na número 1, a gente tinha que utilizar o verbo ir na pessoa nosotros, né? Então, primeira coisa que eu quero lembrar com vocês. Ayer. Esse marcador temporal, com que tempo, né, com que pretérito eu vou utilizá-lo? Se vocês voltarem lá na nossa lista de marcadores temporais, vocês vão ver que o ayer, ele aparece com pretérito perfecto simple, ou pretérito indefinido, também conhecido como pretérito indefinido, tá bom? Então, aqui a gente vai precisar usar a conjugação do verbo ir no pretérito indefinido, que vai ficar como fuimos. Tá bom? Então, aqui vai ficar ayer fuimos al cine juntos, tá bom? Porque aí eu utilizaria o pretérito indefinido, lembrando o seguinte, o pretérito indefinido, ele é utilizado, né? As formas verbais desse tempo, ele indica um tempo passado, obviamente, porque é um pretérito, mas mais do que indicar isso, ele indica ações que não têm mais relação com o presente, ou seja, com o momento em que a gente está falando, tá bom? São ações acabadas e que literalmente ficaram no passado, não tem nenhuma relação com o presente, tá bom? Beleza, vamos lá agora para número 2. Todos os dias, por la mañana. Caminar, ella. Atenção aí para o seguinte, todos os dias. Todos os dias, lá naquela nossa lista, está no pretérito imperfeito. Lembrando, galera, pretérito imperfeito, as terminações aba, ia, tá bom? E aí, o pretérito imperfeito, a gente utilizava para várias coisas, né? A gente utiliza para descrever ações habituais, né? A gente vai falar de ações habituais no passado. A gente vai descrever as ações também. E aí, sempre que houver, né, esse marcador temporal aí todos os dias, a gente vai falar de coisas que aconteciam com frequência. Então, eu preciso utilizar pretérito imperfeito, tá bom? Aqui a conjugação vai ficar caminaba, tá bom? Terminação aba na pessoa ella, beleza? Assim, então, fica a resposta da número 2. A número 3, el año pasado con mis amigos. O verbo vai ser viajar e a pessoa é yo. Aqui nós temos el año passado. Recordem, toda vez que aparece um marcador temporal com a palavra passado, eu também preciso utilizar pretérito indefinido, tá bom? Então, a gente vai seguir a mesma lógica lá da número 1. Aqui, mais uma vez, nós estamos falando de uma ação que não tem mais relação com o presente, beleza? Por isso que a gente usa o pretérito indefinido. Atenção a isso, beleza? Então, el año passado, como que vai ficar aí? Viajei com meus amigos. Lembrem aí das terminações no indefinido para verbos terminados em AR, né? E, aste, o, amo, astes, aron. São essas as terminações. Beleza, vamos lá para o número 4. Quando accessei o link, la classe já, e aí o verbo é empezar. Primeiro de tudo, prestem atenção no sujeito dessa frase. O sujeito aí vai ser la classe. Então, terceira pessoa do singular, ella, beleza?
E aí, nós temos duas características específicas aí nessa número 4. Eu tenho a palavra quando, né? E eu tenho já a palavra lá na frente, já. Aqui, nós temos esse verbo aqui, ó, accesser. Ele já aparece aqui pra gente, tá bom? Esse verbo aparecendo e em qualquer outra frase, se eu já tenho uma forma verbal, eu tenho que prestar muita atenção, tá bom? Olha só, a palavra quando, teoricamente, eu teria que usar com pretérito imperfeito. Mas olha só o que eu tenho aqui na estrutura dessa frase. Eu tenho duas ações acontecendo nessa frase. Então, já lembrem, qual é o pretérito que eu tenho duas ações acontecendo? Foi o último pretérito que a gente viu, pretérito pluscuamperfecto. Lembrem, o pretérito pluscuamperfecto, ele se refere a uma ação que antecede outra ação e as duas estão no passado. E é justamente o que acontece aqui, olha só. Quando accesser e link, ou seja, primeiro acontece alguma coisa, né? Vai acontecer uma ação, e aí antes disso já aconteceu outra coisa, que é o exemplo aqui, olha só. Aconteceu essa ação aqui, né, de acessar o link, mas antes de acessar o link, outra coisa já tinha acontecido, que foi o quê? La classe já empezar. Como é que vai ficar aqui, então? Había empezado, ok? Aqui eu tenho que usar o pretérito pluscuamperfecto. Quando accessei o link, la classe já había empezado. Ou seja, eu acesso o link, mas antes disso aconteceu outra coisa. Que outra coisa foi essa? O início da classe. O início da aula, na verdade. Tá bom? Então, muita atenção aí para esse tipo de frase. Beleza, vamos lá para a número 5. A número 5 diz o seguinte: esta semana, muitas tareas, e aí o verbo que a gente vai utilizar é o tener e a pessoa é vosotros. Lembrem do seguinte, o meu marcador temporal aqui é esta semana. O que eu tenho de diferente nesse marcador temporal? A palavra esta. Sempre que aparece a palavra esta, não sei se vocês lembram, a gente tem que utilizar pretérito perfecto composto. E o que é pretérito perfecto composto? Vai ser verbo haver mais particípio. Só que o verbo haver, ele vai vir no presente. Então, como que vai ficar aqui? Como que é o presente do verbo haver na pessoa vosotros? Habéis, tá bom? Então, habéis tenido muitas tareas. É assim que eu vou fazer, beleza? Lembrando o seguinte, pretérito perfecto composto, diferente do pretérito perfecto simple, ele tem relação com o presente. Ele tem essa ligação com o momento em que a gente está falando, tá bom? Então, prestem muita atenção aí. Bom, os 4 pretéritos já apareceram. Então, eu já expliquei para vocês como que funciona, como que a gente usa, os marcadores temporais, as conjugações, né? A partir de agora, então, a partir da número 6, a gente vai mais direto ao marcador temporal, para vocês lembrarem as conjugações, tá bom? Vamos lá, número 6. Todavia. Todavia é uma palavra que eu vou usar com pretérito perfecto composto. Então, aqui, mais uma vez, eu vou utilizar verbo haver mais particípio. Aqui, então, vai ficar todavia no han llegado. Por que han? Nós estamos falando aqui de mis regalos, eles, tá bom? Os presentes, terceira pessoa do plural. Então, aqui eu tenho que colocar han llegado, beleza? Vai ser a resposta da número 6. Número 7, la semana passada. Atenção, olha só, palavra passada, então eu preciso utilizar pretérito indefinido. Eu já tenho aqui a pessoa, né? Tá fácil. E também já tenho o verbo. Então, se eu preciso utilizar o pretérito indefinido, né? Lembrem de como é a terminação. Vai ficar comprasteis. Beleza? A resposta da número 7. La semana passada, comprasteis todo lo necessário. Verbo comprar na pessoa vosotros. Como tem a palavra passada, eu preciso utilizar pretérito indefinido. Beleza? Vamos lá para número 8 agora. Este fim de semana é o que a gente tem de marcador temporal. Olha só, palavra este aparecendo. Então, eu preciso utilizar pretérito perfecto composto. Atenção, então, olha só. Pretérito perfecto composto do verbo desayunar,
na pessoa usted. Como que vai ficar, então? Ha desayunado, tá bom? Este fim de semana ha desayunado muy temprano. É a resposta da número 8. Vamos lá para a número 9 agora. Anteayer. Anteayer é um marcador temporal de pretérito indefinido. Se vocês olharem lá na lista, ele está na lista de pretérito indefinido, tá bom? Então, se é pretérito indefinido, atenção, olha só. A gente precisa olhar agora quem é a pessoa, né? Percebam que dentro do parênteses eu só tenho o verbo. Então, eu vou ter que prestar atenção agora na pessoa para ver como que eu vou conjugar, beleza? Olha só, anteayer, mis padres. Quem que é mis padres lá nos sujeitos? Eles, né? Então, terceira do plural. Como que vai ficar aqui, então? Aqui, vocês vão colocar o salir, lembrem, salir, terceira pessoa do plural, no pretérito indefinido. Como que vai ficar? Yo salí, tú saliste, él salió. Nosotros salimos, vosotros salisteis e ellos salieron. Tá bom? Então, aqui a gente achou a nossa resposta. Anteayer, mis padres salieron com mis padrinos. Beleza? Essa é a resposta da número 9, então. Número 10. El verano passado. Atenção, palavra passado, pretérito indefinido, mais uma vez. Ok? Ellos, fácil então. Apareceu aí o sujeito já pra gente. Mais uma vez, terceira do plural. Então, como que fica o verbo passar no indefinido na terceira pessoa do plural? Passaron, tá bom? El verano passado, ellos passaron las vacaciones en la playa. Beleza? Vamos lá, número 11. Quando terminei a faculdade, todavia no empleo. Primeiro de tudo, percebam que a pessoa aqui, yo, né? Porque, olha o meu verbo aqui, terminei. Eu terminei. Aqui, mais uma vez, a gente tem aquela estrutura de frase em que eu tenho duas ações acontecendo. Dica, segundo ano. Sempre que eu tenho essa vírgula aí, aliás, não vamos usar a palavra sempre, né? Porque se aí aparecer algum caso, vocês vão dizer que eu estava mentindo para vocês. Mas, normalmente, dentro dessas frases, quando aparece a vírgula, significa que eu tenho duas ações. E se eu tenho duas ações, aqui eu vou ter que utilizar plusquamperfeito. Por que que eu disse que eu não vou usar a palavra sempre? Porque logo mais nós vamos ter um exemplo de vírgula na frase em que eu não vou usar plusquamperfeito, beleza? Vamos lá, olha só. Quando eu terminei a faculdade, todavia no yo, né? No plusquamperfeito. Havia encontrado emprego. Por que que aqui eu vou utilizar assim? Olha só. Primeiro, acontece a ação de terminar a faculdade. Eu tinha lá terminado a faculdade, mas eu não tinha o emprego, beleza? Então, nós temos aqui duas ações, uma antecedendo a outra. O fato de terminar a faculdade antecede a ação de não ter o emprego, tá bom? Então, prestem atenção nessa conjugação também. Agora, a gente vai corrigir a número 12. Este año, las personas. Olha só. Este año, palavra este, pretérito perfeito compuesto, tá bom? Eu já tenho aí o sujeito, las personas, terceira do plural, tá bom? Aqui, como que vai ficar então? Han aprendido, tá bom? Han, porque é a conjugação do verbo haber na terceira do plural, e o aprendido, porque é o particípio do verbo aprender. É o verbo que está sendo pedido lá dentro do parênteses, tá bom? Vamos lá, olha só, número 13. Cada vez que todas as notícias nuevas. Aqui é um dos exemplos onde tem vírgula e eu não vou usar o plusquamperfeito. Por quê? Qual é o outro caso em que eu posso usar? Eu vou usar também o imperfeito, tá bom? Porque aqui está fazendo uma descrição, está falando o que acontecia sempre no passado. E o que é que acontecia? Olha só. Cada vez que encontrava com sua amiga, contava todas as notícias novas. São as duas conjugações que a gente vai colocar aqui. Eu preciso usar o imperfeito porque eu estou fazendo uma descrição de uma situação, tá bom? Eu estou dizendo o que acontecia sempre que ela encontrava com uma amiga, tá bom? Então, aqui eu preciso usar pretérito imperfeito.
Vamos lá agora para o número 14. A noite é o nosso marcador temporal. O verbo é o cenar e a pessoa é o tu. Lembrando o seguinte, a noite, tá bom? Significa o dia anterior, tá bom? No momento, no período da noite, beleza? Não tem nada a ver com a noite. Não significa por la noite, tá bom? Então, vamos lá. A noite também é um marcador temporal de indefinido. Então, como que vai ficar aqui? Cenaste, tá bom? A noite cenaste demasiado. Essa é a terminação. E aí, vamos finalizar agora aqui com o número 15. Mais uma vez, eu tenho a palavra quando, eu tenho a tal da vírgula aí na frase, mas aqui eu vou fazer uma descrição de uma pessoa. Prestem atenção na frase, olha só. Quando era niño, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui que a fonte ficou diferente. Quando era niño, tenía pelo rubio, tá bom? Eu estou fazendo a descrição de uma pessoa. Então, nesse caso aqui, eu preciso utilizar também imperfeito, beleza? Galera, assim a gente finaliza a nossa correção, finaliza também a nossa revisão, né, para a prova de vocês. Deem uma estudada por essa correção que eu fiz agora e deem uma estudada também pelo exercício que eu passo para vocês lá na plataforma. É mais um exercício de revisão, beleza?